Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024, o nosso devocional está em Mateus, capítulo de número 8. Que capítulo sensacional! Aqui Mateus está agrupando claramente vários milagres, vários sinais que Jesus está fazendo. Nós vamos ver aqui a cura de um leproso, vamos ver a cura de um servo de um centurião, muitos sendo curados, vamos ver aqui embaixo Jesus curando 2 homens possessos de demônio. É espetacular nós vermos isso. Primeiro, Jesus cura um leproso que chega a ele, como diz o versículo 2, pedindo: se quiseres, pode purificar-me. Jesus diz: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado. A lepra era algo tanto no sentido de dores de uma doença, quanto uma desexclusão, se é que existe essa palavra social. Aquela pessoa ficava excluída da sociedade, longe, quando ela via alguém de longe, já tinha que gritar: impuro, impuro, e por isso ela pede para ser purificada, e Jesus a cura. Depois nós vamos ver um centurião, sim, um homem que não era romano, um funcionário, um guarda, um soldado romano, que pede a Jesus para que ele possa curar o seu servo. Versículo 6 diz: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento, e Jesus se coloca à disposição: eu irei curá-lo. É interessante que aquele homem, ele tem uma fé maior do que a que Jesus já tinha visto. Quando Jesus disse que iria, ele disse que não merecia receber Jesus debaixo do teto dele. Uma palavra de Jesus seria suficiente. Isso admira Jesus. Versículo 10 diz: Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. É incrível nesses 2 primeiros relatos a ação de Jesus. No versículo 3, Jesus ele diz: eu quero. E no versículo 7, Jesus diz: eu irei. Nós vemos a prontidão de Jesus em atender os necessitados. E pode ter certeza, você que me ouve, ele não mudou de maneira nenhuma. Nós vamos ver depois Jesus curando a muitos, inclusive a sogra de Pedro. Diz o versículo 14 que a sogra de Pedro estava com cama, com febre, e Jesus toma ela pela mão, a febre deixa e ela se levanta e começa a servir Jesus. A ação daquela mulher vai demonstrar aqui o que acontece quando o encontro com Jesus realmente acontece. Infelizmente, muitos recebem curas, mas se mantêm longe do Senhor. A sogra de Pedro, ela foi servi-lo. Isso vai mostrar que para servir Jesus nós temos que ter um encontro pessoal com ele e estar próximo a ele. Nós vamos ver a seguir, por exemplo, que as pessoas vão chegar a Jesus achando que podem segui-lo só por ele ser um grande mestre, mas não querê-lo como Senhor. Um mestre da lei, por exemplo, se aproxima de Jesus, versículo 19, fala: vou te seguir por onde fores. Jesus, ele confronta aquele homem, dizendo: as raposas têm tocas, as aves do céu seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Aquele mestre da lei, muito provavelmente, Jesus, conhecendo o coração dele, achou que Jesus tinha um lugar onde estaria ali sendo ovacionado, onde estaria sendo bajulado ali como os mestres da lei daquela época. Jesus falou: eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, você quer me seguir mesmo? Depois chega um outro e fala: Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Jesus parece que dá uma resposta dura: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. A ideia aqui, culturalmente dizendo, é que aquele homem deveria esperar os seus pais morrerem para depois sepultá-los e então poder fazer algum serviço, mas Jesus disse que os mortos enterrem os seus próprios mortos, ou seja, a prontidão em seguir a Jesus tem que ser imediata. Você tem ouvido esse chamado? Coloque-se diante dele. Aquele a quem esses homens querem servir, é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos, enquanto estão num barco, saindo de uma região, indo para outra, vem uma violenta tempestade, vem sobre eles ali, eles entram em pânico. Jesus está dormindo naquele momento e eles acordam Jesus, diz o versículo 25, gritando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Jesus ali acalma a tempestade, repreende os ventos e o mar e faz uma completa bonança. Aquilo gera nos discípulos aquela pergunta que é a que nos maravilha até hoje: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse que faz tantas coisas espetaculares a ponto de o mar, o vento lhe obedecerem? É maravilhoso nós percebermos aquele que acalma a tempestade, cura o mar. Ele se importa conosco, ele quer nos purificar, ele vai conosco quando precisamos,
é aquele que está na casa de Pedro curando a sogra dele, é aquele que tem o universo na palma das suas mãos, mas ainda assim se importa conosco individualmente, e se importa tanto que ele vai até uma região totalmente afastada de onde ele estava ali, uma região onde não havia judeus, e ali ele vai para fazer uma única coisa, tanto que ele vai e depois sai dali. A Bíblia vai dizer que ele vai até aquela região chamada Gadara, dos Gadarenos, e ali estavam homens endemoniados, viviam no meio dos sepulcros, eram violentos, ninguém podia passar por aquele caminho, diz o versículo de 28, mas aquele caminho que ninguém podia passar, o mestre chega até ele, e ali aqueles demônios já percebem que é Jesus, ficam desesperados, mas aqueles homens ali, eles vão ser curados, libertos naquele momento. Nós vamos ver que os demônios vão começar a implorar Jesus, não precisou nem Jesus falar saiam, antes de falar saiam, aqueles demônios já queriam sair, e eles disseram, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos, e Jesus ordena, vão. Diz aqui no versículo 32 que eles saíram, entraram nos porcos, e toda a manada tirou-se no precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogado. Interessantemente, as pessoas daquela região, ao invés de ficarem satisfeitas, felizes por verem duas pessoas da sua região ali, libertas, transformadas, pessoas que eles conheciam, que viviam no meio dos sepulcros ali, viviam no cemitério, em vez de eles se alegrarem, eles saem ao encontro de Jesus, é o último versículo que diz isso, e quando vêm, suplicam-lhe. Para quê? Para curar outros, para transformar outros? Não, para que saísse do território deles. Ou seja, Jesus tinha feito com que os porcos morressem, aquele era o ganha-pão deles. Jesus, quando entra em nossas vidas, ele vai modificar muitas coisas. Talvez o nosso ganha-pão não seja o correto, não esteja agindo com os princípios bíblicos, e nós vamos ter que deixá-los. Você está disposto a seguir Jesus realmente? Você está disposto a largar tudo para seguir ao Senhor? Sim, Ele quer te curar, Ele quer te purificar, Ele vai com você. Mas quem recebe a Jesus precisa servi-lo completamente. Que nós não sejamos como esses gadarenos, que não expulsemos Jesus das nossas vidas, mas que o recebamos, assim como Pedro o trouxe para casa e a sogra dele foi curada. Que nós o recebamos com alegria, com muita fé, como esse centurião. Que esse capítulo que fala profundamente aos nossos corações possa fazer a diferença em nossas vidas. Uma semana espetacular para você. E a paz